Salve, salve, galerinha do Me Salva! Bem-vindos ao nosso curso de Imunologia. E para começar, nossa primeira pergunta, o que é essa tal de imunologia? Imunologia vai ser o estudo da imunidade. Mas o que é imunidade? Imunidade é a nossa defesa. Por isso aqui, o brasãozinho. É a defesa do corpo humano que vai gerar, então, resistência, principalmente para doenças infecciosas. Então, esse nosso sistema de defesa, a principal função dele vai ser prevenir infecções, permitir que mesmo em contato com bactérias, que a gente sabe que a gente está o tempo inteiro, a gente não tenha uma infecção. Mas se isso não acontecer, a gente também vai fazer o combate desses micro-organismos. Então, a gente vai combater a infecção através do sistema imune. E esse sistema imune vai ser formado por alguns órgãos, por diferentes tecidos, células e moléculas que andam livre por aí no plasma. E o estudo da imunidade, a imunologia, ela é útil para entender como que acontece essa resistência, para a gente ajudar o próprio corpo no combate aos micro-organismos e também para entender o autoconhecimento, como que o nosso corpo reconhece o que é estranho e o que é próprio, que a gente chama de tolerância imunológica. E esse estudo também criou uma coisa muito útil, que a gente usa aí praticamente todos os anos, principalmente nas crianças, que são as vacinas. Então, para a gente fazer esse nosso estudo, o que a gente vai precisar? Sempre bom a gente já ter, uma bagagem, até porque a gente vai falar de diferentes células. Então, a gente tem um entendimento de como acontecem as reações dentro das células, então um pouquinho de citologia. E como isso vai estar tudo funcionando, as engrenagens junto com o corpo humano, não é uma coisa separada, a defesa e o funcionamento normal, um entendimento de fisiologia e, claro, de patologia, porque a gente tem uma disfunção, da fisiologia e a tentativa do sistema imune de combater essas doenças. E a gente vai ver mais para frente que o nosso sistema imune tem muito a ver com a genética e também a biologia molecular. Então, se a gente vê um pouquinho de tudo isso, a gente vai acabar integrando esses conhecimentos, para falar de imunologia. Mas por que falar de imunologia? Imunologia, às vezes, é um tema muito grande, bastante difícil, assim, para algumas pessoas, mas é um tema muito interessante. Primeiro, só um exemplo, assim, qual a relação entre a imunologia e a peste negra? Bom, puxa da memória aí, que você vai lembrar que a peste negra foi uma doença causada por uma bactéria, que se chama Yersinia pestis, que ficou conhecida também como peste bubônica, que assolou, lá pelo ano de 1300, dizimou a população da Europa. As estimativas variam bastante, mas acredita-se que a peste bubônica matou 1/3 da população europeia. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram por causa da peste negra. Lembrando que essa aqui é a figurinha, do médico da peste, que ele usava essa máscara para tentar manter distância dos pacientes infectados, tentar se proteger. Era o EPI que eles tinham na época.
E por que a peste bubônica matou tanta gente? Ocorreu lá em 1300 na Europa. Para vocês terem uma ideia, o primeiro antibiótico, que foi a penicilina, foi descoberto em 1928. Então, não tinha tratamento eficaz para a bactéria. Eles não tinham o que fazer. Então, mesmo com proteção, acabou que a gente ficou com essas pessoas, esse 1/3 que vieram a falecer, e os que não vieram a falecer eram porque eles tinham imunidade natural à bactéria, porque o nosso sistema imune, ele é diferente entre as pessoas, e praticamente todos tiveram contato, porque foi realmente uma epidemia, e só sobreviveram aquelas pessoas imunes. Então, todos os descendentes de europeus, provavelmente a maioria, tem essa imunidade já nos seus genes, a peste negra. Hoje, a peste negra fazer esse mesmo estrago é muito difícil, porque a gente tem muito mais pessoas imunes, também porque a gente já tem, antibióticos, muito mais tecnologia aí para ajudar. Outro exemplo, a varíola. O que a varíola tem a ver com a imunologia? Tem relatos de mortes por varíola desde 430 anos antes de Cristo. Em 1980, que está aqui depois de Cristo, a OMS declarou que a varíola estava erradicada. E isso aconteceu por causa de uma pesquisa de Edward Jenner. Bom, o que Edward Jenner tem a ver com essa vaquinha? O que ele fez? A varíola é uma doença viral, desfigurante e mortal, muito grave. E Edward Jenner, o que ele fez? Ele viu que as vacas, depois que elas pegavam varíola uma vez, elas ficavam imunes. E ele observou que aquelas mulheres que trabalhavam com os animais, tirando leite, ordenhando as vaquinhas, elas tinham contato com as feridas da varíola da vaca, dos bovinos, e elas também desenvolviam uma imunidade a essa doença. Bom, então, o que ele fez? Ele pegou uma vesícula de varíola bovina, o conteúdo líquido daquela vesícula, que a gente sabe que é cheio de vírus, se reproduzindo, injetou no menino de 8 anos. Hoje, com certeza, isso é considerado muito antiético, porque ele não tinha nenhuma segurança do que estava acontecendo, mas o menino se tornou imune à varíola. E ele chamou isso de vacina, que vem do termo vacínia, que é a varíola da vaca. Então, por causa do experimento ousado de Edward Jenner e da varíola das vaquinhas, se criou a vacina que conseguiu erradicar a varíola. Hoje, quase ninguém morre por causa da varíola. E a vacina, foi usada para o desenvolvimento para várias outras doenças. Então, gente, vocês já viram que imunologia é uma questão bem grande e bem importante, que a gente pode até mudar o mundo através do estudo de imunologia. E não é exagero, Então, mãos à obra. O que a gente vai ver quando a gente fala de imunidade? A gente vai ter que falar de imunidade inata e imunidade adquirida, que são duas formas de resposta diferentes. A inata é aquela primeira linha de defesa que já vem pré-pronta com a gente. A adquirida, ela ainda pode ser dividida em celular, que a gente vai falar principalmente de linfócitos do tipo T, e humoral, que vamos falar então dos famosos anticorpos. E claro que a gente vai ver como que esses mecanismos têm as suas ações efetoras.
como que eles funcionam realmente e como que eles funcionam dentro das patologias. Quando a gente tem um estímulo patológico, o que o nosso sistema imune faz? Tudo isso também vai estar envolvido no desenvolvimento da tolerância imunológica. Além de reconhecer o que é estranho, o nosso sistema imunológico diz que, ele se reconhece, eu sou eu e não preciso gerar uma resposta aí. Então, esses são alguns dos tópicos que a gente vai discutir nesse nosso curso de imunologia. Mas, primeira pergunta, você sabe onde é que fica o sistema imune? O sistema cardíaco, respiratório, todo mundo sabe onde é que fica. E o sistema imune? Bom, essa é uma pergunta para a nossa próxima aula. Até lá, galerinha. Tô esperando vocês. Tchau, tchau.